Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Edson Neres Barbosa, sou tutor dos cursos de pós em educação. Hoje eu tenho o privilégio de estar aqui para falar sobre um tema mediação e conflitos, né, na educação. E hoje, para falar desse tema aqui, eu tenho a professora Simone Simone. Zampier. Então, eu acredito que todos já, boa parte, se não todos, boa parte já deve ter visto ela aqui. Ela é professora também da Uninter e ela é professora da ESE hoje, né? Uhum. Professora, seja bem-vindo. Obrigado por estar aqui conosco para poder estar debatendo sobre esse tema, educação, mediação e conflito. Olá, eu saúdo a todos que vão nos acompanhar nesse diálogo. Certamente todos vão se sentir incluídos, porque em algum momento da sua história já precisaram da mediação de alguém ou foram Já mediadores, foram mediadores, né. Então nós exatamente. vamos conversar sobre qual o impacto desse tema, dessa ação no cotidiano das pessoas, na vida profissional. Eu sei que estou falando aqui com profissionais de muitas áreas, e embora eu seja especialmente, né, especificamente da educação, trabalho com gestão educacional, com a docência, todas as áreas elas acabam, necessitando das habilidades da mediação, na medicina, no direito, sem dúvida, na prestação de serviços, e ela é muitas vezes assim, a pessoa não está pensando que vai ter que fazer aquela mediação e surge um contexto em que ela vai atuar. Ela vai atuar. Cedo ou tarde, ela vai atuar, Isso. né? Seja ela para fazer aquela mediação de conflito ou ela ter que participar de uma mediação, como a professora mesmo mencionou. E professora, iniciando assim, então, esse nosso programa aqui, eu até faço uma pergunta, né? Qual é o papel do professor na mediação de conflitos no ambiente escolar? Porque hoje nós vamos debater essa questão da escola, né? E então, nós sabemos que a grande parte, a grande maioria que está nos acompanhando, eu acredito sim que seja na área de educação, né? Embora muitos outros tenham, seja na medicina, seja no direito, mas muitos hoje que nos acompanham são da área de educação. Como é que nós podemos fazer essa mediação de conflitos? O termo mediador, ele vem assim acompanhando um pouco da história do professor. Então, conforme a tendência pedagógica que nós estamos inseridos, no momento histórico da educação, há diferentes termos que definem esse papel do professor. Algum momento foi como facilitador, outro como interventor, mediador. Então, atualmente nós utilizamos muito esse termo, mas é importante que nós pensemos nele associado ao ato educativo em si. Exato. Pensar o conhecimento, porque a essência do nosso trabalho como professor é trabalhar com o conhecimento científico. E os autores aqui, que são especialistas em trabalhar essa natureza do trabalho docente, e eu cito aqui, por exemplo, a professora Joana Romanovski, que inclusive é do grupo, Exato. é, é uma professora que atua diretamente no Grupo Ninter. E o que a professora nos coloca numa obra belíssima sobre a profissionalização docente? Que há 3 grandes áreas que nós, docentes, professores, desenvolvemos as habilidades, que são as competências didático e pedagógicas, que são as estratégias de ensino, para que você consiga fazer com que aquele conhecimento chegue até aquele grupo ou até aquele sujeito. Nós temos também as competências científicas, que é o conhecimento científico em si. O domínio de conteúdo é indiscutível, Sim, concorda? exatamente. Isso Então, não... vai entrar um professor de matemática no ambiente escolar, ele vai dominar os conceitos, as técnicas, a construção do conhecimento afim à matemática, assim como as outras áreas. E nós temos também, agora vou entrar um pouco mais de perto na ideia da mediação, os conhecimentos que são da interação, da interpessoalidade, de você saber se relacionar com o outro. E talvez você já tenha ouvido, e os que nos escutam também, em algum momento alguém dizer assim: tal pessoa, tal pesquisador, cientista, ele sabe muito o conteúdo, mas ele não consegue ensinar.
Sim. Ele não consegue transmitir aquele saber, aquele conhecimento. E aí eu diria que essa competência mediadora, ela é muito importante nesse contexto. Porque o quê? O que que nós temos, assim, falando de forma clássica, do que é esse conceito de ser mediador? É intermediar entre duas ou mais pessoas. E a ideia de mediação, ela tem sua base na filosofia. Se nós fôssemos trazer aqui uma linha histórica, ela não surge diretamente na pedagogia. Ela faz parte dos estudos, dos conceitos de outras áreas. Mas na pedagogia, o professor está constantemente buscando elementos dialógicos para ser um mediador entre o conhecimento e o que aquele grupo de estudantes, sejam crianças pequenas, seja ensino fundamental, ensino médio, a EJA, os adultos, a pós-graduação, Sim. a pessoa se apropria daquele conhecimento. Então, essa competência mediadora, eu poderia dizer que ela vai ser facilitadora para que esse saber seja apropriado pelos estudantes. Aqui eu falei mais voltado às questões relacionadas ao conhecimento. Exato. Mas tenho certeza que você tem outras perguntas aí sobre outras mediações. Exatamente. E eu vejo assim, que nem quando nós falamos até, eu estava vindo para cá e estava pensando, né? A gente fala sobre a questão de mediação e conflitos e tudo mais, mas essa questão da mediação, ela serve como não somente, e a professora explanou e explicou perfeitamente, brilhantemente sobre essa questão, mas a mediação também ela é estratégico, né? Porque o que acontece? Ela funciona também como como é que eu posso dizer? Uma prevenção. É como se fosse, assim, principalmente na área de conflitos, onde tem essa mediação, eu estava vindo para cá, estava pensando, pô, mas aí ela funciona igual quem trabalha com o técnico de segurança do trabalho, que ele trabalha para prevenir tais conflitos ou tais situação. E é verdade. Então, eu vejo, me corrija se eu estiver errado, nessa linha de pensamento, eu vejo assim, então, seja o professor, o pedagogo, o diretor, que vai fazer essa parte de mediação, principalmente na questão de conflito, porque quem vai atuar em sala de aula, nas escolas, ou em qualquer outro meio onde ele está atuando, então eu penso que ele se antecipa para que aquilo não ocorra. E esse antecipar-se exige, sem dúvida, a escuta. Exatamente. Mas uma escuta que não antecipa assim, eu vou falar isso. Sabe aquela pessoa que ela já não está mais escutando? Ah, todo mundo tem um amigo assim, ou na vida familiar, ou eu aposto que tem gente agora assim... no trato social. Vamos pensar um pouquinho. Você conhece alguém que já não está mais te ouvindo, mas ele já está pensando o que ele vai falar. Exato. Então, o mediador, ele precisa... E isso não é assim, é nascer o mediador. Todas essas habilidades, elas são construídas pelo sujeito e nós estudamos para isso. Claro, algumas pessoas têm um talento maior para ouvir, para dar um conselho, mas nós temos que pensar que nós temos que conhecer os sujeitos que estão envolvidos naquele processo de mediação e também nós temos que escutar o cenário, escutar os argumentos, a historicidade daquela situação, para que daí nós possamos intervir. Exatamente. E aqui há uma questão interessante que eu venho lendo bastante, que você já deve ter ouvido falar assim, de conciliação. Sim. Conciliação e mediação, elas são semelhantes nas relações dos sujeitos, mas os estudiosos colocam que a conciliação, ela exige mais que você dê uma ideia, que você se coloque com um pretexto, com uma informação. Você sugere para as pessoas um caminho. E na mediação, alguns autores colocam que você trabalha com os conteúdos que os sujeitos trazem. Exatamente. Entende? Então, tem que ter muita habilidade para isso,
Porque, como professores e pedagogos, filósofos e outras áreas afins, ou outras áreas que trabalham com o sujeito, com o ser humano nessa dialogicidade, muitas vezes a gente acha que tem a resposta. Então, nós Exato. precisamos ter essa competência técnica da escuta, de fazer uma síntese, uma seleção e uma síntese das informações para poder fazer as intervenções. Então, é claro que é diferente você fazer esse processo com crianças da educação infantil, com os anos iniciais do ensino fundamental, O adulto já é mais um complicado. nono ano, um ensino médio, porque é uma diferença enorme Não, entre um com certeza. estudante de 14 anos e um de 17. São poucos anos cronologicamente falando, mas a forma de fazermos as intervenções, elas mudam. E, sem dúvida, então, se nós estivermos trabalhando com a EJA, para quem tem dúvida aqui, é a educação de jovens e adultos, que nós temos muitos estudantes, e também com aluno adulto, no ensino superior, na pós-graduação. Então, a escuta, ela é fundamental sem você já ter uma resposta pronta. Porque senão bastava o manual, né? Exatamente. Você não precisava viver aquele momento com o grupo. Aham. Não, e ele é fundamental. E como na fala que a professora expôs bem, a questão da mediação. Vamos escutar primeiro o outro. Eu não posso simplesmente chegar e dar a minha opinião sem saber do contexto como um todo. Eu não sei o que aquela pessoa, qual o problema que ela tem, se ela seja um problema familiar, né, fora ali do ambiente escolar, ou da escola, tudo bem, a gente, como pedagogo, nós estamos ali no dia a dia, nós estamos a par das coisas que acontecem, né? Então, eu vejo dessa maneira também, vamos escutar mais, vamos ver ambas os lados, né, e ver o que está acontecendo, para depois nós opinarmos, porque se nós fizermos o inverso, não vai dar. Eu acredito que vai gerar mais conflito ainda. E aqui eu faço um contraponto, veja com o quê? Na escola, nós, quando trabalhamos diretamente, digamos que atendamos o turno da manhã, Sim, ou há uma tendência a conhecer aquele grupo que nós trabalhamos. Aqueles estudantes, aqueles professores, porque também não é só com os estudantes. Pense que uma escola envolve os estudantes, envolve o corpo de trabalho, os trabalhadores da educação, os pais. não só professor, e envolve as famílias. Então, além dessa escuta afinada, né, cuidadosa, nós precisamos pensar que é necessário também ter uma certa agilidade nos processos. Porque não adianta você, embora não haja tanto tempo assim, você ouvir hoje para deixar para resolver na próxima quarta-feira. Não. Digamos que hoje seja sexta, ouvir na quarta, porque naquele intermédio já aconteceram muitas situações. Então, é necessário que as questões elas tenham também, eu falo sempre assim, uma linha do tempo, aí, um começo, meio e fim. Sim. Que você resolva aquela situação e, associado a isso, não trabalhe em cima de julgamento já de outras. Claro que você vai ter um diagnóstico, você vai conviver com aquelas pessoas, mas você precisa entender que as pessoas mudam. Então, você tem que dar o direito daqueles que participam da mediação de que aquela vez ele tenha feito certo, ele esteja falando a verdade, ele tenha mudado de comportamento. Não, e assim, vamos supor, vamos supor assim, eu errei. O ser humano é passivo de erro. Mas assim como eu errei, eu melhorei muito. E eu aprendo com os erros. E é fato. E se a pessoa ela tem aquela percepção, eu não vou julgar ela porque ela fez algo Isso. lá atrás. Não, mas eu tenho que olhar, de lá para cá, eu vi, ela mudou. Aos poucos, mas a gente observa que aos poucos ela está melhorando e ela está procurando melhorar. A gente sabe que ninguém muda da noite para o dia. Sim. Leva-se tempo, né? Então Isso é bem interessante, assim. Claro que você utiliza elementos que você já vivenciou com aquele grupo, mas você também precisa permitir que essas pessoas avancem nos seus diálogos.
Agora, quando aquilo é objeto de repetição, e nós não vamos entrar aqui nessa questão hoje, porque exigiria um outro encontro, mas as questões de violência, de bullying, de preconceito, Nossa. tudo isso daí exige um tratamento muito específico com um segundo olhar, que não é para mediação dessas situações do cotidiano, porque são situações que se repetem e que aquelas pessoas envolvidas naquele contexto precisam de um tratamento para aquela situação, Uhum. de um olhar E mais personalizado. eu ainda vou pegar um gancho na fala da professora, porque é o seguinte, e até mesmo quem vai fazer a mediação, ela tem que ter essa sensibilidade. Ela tem que ter esse olhar de fazer essa tratativa, de ver quem são as pessoas, quais as situações por que está passando. Não é qualquer um, eu diria, não é qualquer um que pode chegar e falar, fazer assim. Não, você tem que ter aquela sensibilidade, aquele tato, se pôr no lugar do outro, porque julgar o outro, hoje em dia, infelizmente, a nossa sociedade é muito julgadora, né? A grande Sim, maioria. Então, eu penso e vejo da seguinte maneira, vamos ter mais aquele feeling, aquele tato. Vamos se pôr a empatia, a palavra certa. Vamos se pôr no lugar do outro. Vamos procurar saber o que aconteceu, o que está acontecendo com aquela pessoa, para que levasse ela a tal situação. Por é que que... verdade, porque muitas vezes algumas pessoas do grupo, isso eu volto a fazer vocês pensarem quem está aqui nos acompanhando. Temos na família, podemos ser nos grupos sociais, podemos ser na comunidade que nós atuamos, num terceiro setor, podemos ter entre os vizinhos, mas nós temos algumas pessoas que acabam, como é que eu diria assim, sem ser deixar desconfortável. Concentram os conflitos, não tem? Ex E a gente acaba até no cotidiano, não na profissão, mas no cotidiano. Ah, mas fulano está envolvido. Uhum. Então, nós temos que cuidar muito disso no mundo do trabalho, porque, como você falou, é necessário uma competência técnica para avaliar essas situações. Observem que nós usamos o termo aqui, avaliar a situação, e não julgar a situação, Exatamente. certo? Que há uma diferença. Essas nossas intervenções também, elas precisam ser afastadas, precisam ser superadas qualquer forma de preconceito, de julgamento, de comparação. Por quê? Porque as pessoas elas necessitam de um profissional atuando. Então, existem muitas obras, gravações, lives, material confiável publicado que nos ajuda a estudar sobre esse assunto. Porque a diferença entre você fazer, como eu falei, de faixas etárias, a diferença também de contexto de comunidades que você atua. Eu sei que vocês também pensam assim na questão de gênero, na questão de diversidade. Então, assim, como é que é a cultura daquele grupo para você fazer uma intervenção? Então, tudo isso é muito importante e aí vem o papel do mediador. Ele tem que estar constantemente em estudo. A mediação, ela é tão comentada hoje em dia que às vezes cai um pouquinho no senso comum, sabe? Uhum. Todo mundo se sente um pouco mediador. Claro que pode ser que nas relações familiares você seja muito bom, mas numa escola, por exemplo, além de você ser pedagogo, de você ser um professor, você precisa desenvolver essas habilidades. Precisa trabalhar com você também. Eu sei escutar, eu consigo ficar um pouco neutra das minhas preferências para fazer uma análise da situação numa escola. Eu tenho habilidade para fazer os registros de forma confidencial, eu diria particular, e depois fazer uma análise daqueles registros para ver se a minha atuação naquela mediação foi a melhor possível ou eu podia ter seguido um outro caminho. Exato. Porque, às vezes, assim, problemas iguais com pessoas diferentes não são as mesmas soluções. Então, porque na escola algumas questões se Se repetem. repetem. No mundo do trabalho também, se você for uma empresa, se você for em prestação de serviço, você vai ver alguns problemas que se repetem, As pessoas mas são com pessoas diferentes. diferentes. Exatamente. Então, a forma de você propor soluções
ela também é diferenciada. Não, e eu até acrescento também um item na questão do mediador, principalmente no quesito das crianças. Eu vejo que a pessoa tem que ter também aquela habilidade emocional. Porque assim, ela vai pegar N situações. Quando existe aquele ditado, nossa, quando eu penso que já vi tudo, não vi foi nada. Então, assim, será que essa pessoa ela vai fazer a mediação? Será que ela tem essa habilidade emocional, o autocontrole de determinar, dependendo do assunto, dependendo da situação que aquela criança. Vamos hoje agora focar nessa questão da criança, que ela passa em casa, né, mediante o ambiente onde ela vive. Será que ela, a hora que ela começa a ouvir o que aquela criança está vivendo, está passando em casa, será que ela vai ter, aquele mediador vai ter aquela habilidade emocional, o autocontrole? Porque eu já observei, conheço algumas pessoas que, ao se deparar em determinadas situações, ela não Se aguenta. desestabilizam. Exatamente. Porque assim, ela nunca esperava, nunca, eu já ouvi falar, mas não imaginava. Aconteceu com o outro. Isso é bem interessante, porque vamos pensar bem no ambiente escolar, Uhum, você tem um compromisso de solucionar ou trazer ideias ali para mediar aquela situação de uma forma mais pontual, mas você também fica com elementos para fazer uma pesquisa, exato. para buscar informações. Essa criança tão violenta, essa criança com alguns comportamentos mais adultizados, que não são da infância. Ela não aprende aquilo sozinha. Ela pode ter um modelo, pode ter um espelho, pode ter situações familiares na comunidade. Então, na escola tem esse processo, porque estão na infância. Você lida com questões imediatas que você procura, talvez se não resolver, amenizar, tratar no grupo, mas você também fica com conteúdo para pesquisar um pouco mais. Por que Exatamente. aquela criança vem agindo daquela É, forma? e aí, assim, e vendo essas situações, aí a pessoa ela começa a falar, não, eu vou me aprofundar mais. Uhum. Eu vou atrás. Não sei, porque na vida a gente não nasceu sabendo. Então, o que a gente faz? Não, vamos pesquisar. Vamos ver quem trata desse assunto para eu poder me aprimorar e já ir me preparando lá na frente. Porque amanhã, depois de amanhã, o ano que vem, e assim vai. Sempre, todo dia tem uma surpresa, né? Então, à medida que nós vamos estudando, vamos nos preparando para aquilo, nós vamos adquirindo mais conhecimento e experiência. E a gente aprende dia a dia. Todo dia nós E é estamos verdade, aprendendo. essa experiência vai nos dando segurança também para conseguir fazer comparações. Veja, esse cenário nós já vivemos com outro grupo, situação semelhante. Os indicadores são muito importantes. Será Uhum. que dá para aproximar essas situações? São questões familiares? Nossa, mas está se repetindo na mesma turma, com os meus professores. Será que então não é o grupo, aquele grupo de profissionais, de docentes que precisam também de alguma orientação, de algum apoio? E eu sei que uma questão que aparece muito aqui, quem está nos ouvindo deve pensar, mas então quais são as estratégias, né, de trabalho? Eu gosto muito dessas estratégias que você, quando não está em situação de conflito, você ouve o grupo. Então, Sim. claro, tem que agendar pequenos encontros. Eu sugiro que não encontros muito longos, porque as pessoas também, as crianças também se desgastam, os professores têm outros afazeres, mas fazer grupos de discussão, de orientação, a partir de pequenos vídeos, leitura de um texto, que leve a pessoa a se manifestar e que você possa estudar um tema, trazer algumas angústias, tá? E aí, Que apresenta. sejam da área pedagógica, Não, lógico que não da psicologia. exatamente. Eu tenho o meu gestor lá, ele sempre fala, a gente faz a reunião, 1 hora. Ele fala assim, ó, não adianta fazer
Não adianta fazer mais do que isso, porque já está comprovado o estudo. O ser humano ele não fica muito atento mais de 1 hora. E 1 hora é um tempo suficiente para a gente debater, esclarecer, tirar as dúvidas. Passou disso, acaba ficando maçante. Agora imagine para uma criança. Claro. E pensando isso, cada um dentro das suas competências. Exatamente. Claro que os psicólogos e especialistas nessa área, eles vão ter outras abordagens. A pedagogia tem as próprias do ato educativo. Nós, como gestor educacional, e que temos um alinhamento, às vezes, com algumas questões da administração, nós temos outros procedimentos. Como você comentou agora, uma reunião com adultos no ambiente corporativo, os estudos dizem, né, que ela iria 1 hora e 10 minutos, 60, 80 minutos é o máximo que esse grupo consegue se concentrar. Então, cada profissão tem a sua identidade para trabalhar com esses grupos também. Então, na pedagogia, nós precisamos desenvolver situações que podem envolver estudos de caso, né, que sejam uma abordagem mais coletiva, que permita que as pessoas se manifestem sem se desestabilizar. Exatamente, isso é Então, importante. tudo isso exige muito estudo dos autores que iluminam a nossa prática. Um conselho de classe. Um conselho de classe é uma reunião preventiva. Você usou esse termo lá no começo, muito bem usado. O conselho de classe é uma reunião preventiva, ela precisa ser planejada. Ela não pode ser mais aquele conselho de classe de décadas Lá que atrás. dizia quem tinha nota vermelha. Não sei se você nem sabe disso, né? Mas, quem que não foi bem? Hoje em dia isso está superado. É um conselho de classe, pelo contrário, para pensar quem pode ficar melhor. Exatamente. Para oferecer apoio para que aquelas crianças, aqueles sujeitos melhorem na sua aprendizagem, que as estratégias sejam repensadas. Então, tudo isso são processos que envolvem mediação. Você não vai fazer uma reunião para hoje fazer mediação. Você vai utilizar das competências nos diferentes encontros. Um recreio. Então, essas estratégias. Acompanhar o recreio das crianças pode nos oferecer recursos importantes para pensar como é que eles estão se relacionando. Entre adultos, a hora do cafezinho, É verdade. a hora dos intervalos. Professora, olha, o assunto ele tá bom, mas assim, é como eu sempre falo, né? Tudo que é bom, ele dura pouco. Então, o nosso tempo... Tem que ficar um gostinho de quero mais. Não, com certeza. E até deixo o convite para a professora, quando nós pudermos, vamos chamar e a professora puder comparecer para dar continuidade nessa fala. Obrigada. Porque eu tenho certeza que quem está nos acompanhando também ficou e está com esse gostinho de quero mais, porque é um tema interessante, e é para a vida toda, independente... E é para adultos também. E não é só para o ambiente escolar, é para todas as profissões, independente aonde você trabalha, tudo. É um tema importante, interessante. Agradeço a participação de todos. Professora, obrigado. Eu agradeço o convite, a oportunidade. Certamente os que nos ouviram tiveram ideias, gostariam de participar e nós agradecemos a sua presença. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.